Elas driblam o medo da morte e espantam a tristeza do nosso coração. Com suas brincadeiras e inventividade, inundam o terreiro de festa e trazem esperança e renovação para a nossa alma. Mas que ninguém se engane, brincadeira de criança é coisa séria, porque o que criança faz, ninguém desfaz. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre a Ibejada na Umbanda, sobre a linha das crianças espirituais. Olá, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso trabalho aqui de levar informação sobre Umbanda, que o Pai Oxalá, na sua infinita bondade, ilumine cada uma de nós. Mas antes de começar, quero convidar você para seguir o nosso canal, clicar no sininho, ativar as notificações para acompanhar outros conteúdos como esse, que buscam valorizar as raízes ancestrais da Umbanda. Esse é o canal da Aldeia de Luz. Então vamos lá. Vamos falar sobre a linha da Ibejada, sobre os Ibejes dentro da Umbanda. Quem é Ibeje, né? Primeiro vamos pegar essa origem, vamos buscar a origem do culto às crianças dentro da Umbanda. Ibeje é um orixá, é uma divindade de origem iorubá, portanto que manifesta a energia, a força de Olorum, de Olodumare, do Criador na Terra. E qual é o aspecto que Ibeje traz, né? Ibeje é o orixá dos gêmeos, é um par de seres, formando assim dois gêmeos, portanto é um orixá que são dois, né? Por isso que existe na Umbanda algumas cantigas que vão falar em 2-2, né? Porque são dois, é um par, né? Que formam essa energia, essa vibração de Ibeje, que é a energia da dualidade, que é a energia do nascimento, da boa nova, daquilo que é novidade, da boa sorte, a energia da alegria, da renovação. Essa é a vibração, o aspecto do divino Criador que se manifesta pela força de Ibeje, né? Esse princípio da dualidade. E é um princípio também muito ligado à força da fertilidade. Afinal, tudo que brota, tudo que nasce precisa de dois, né? Então 2-2, Ibeje é essa energia que fecunda, que traz a fertilidade, que traz o novo, aquilo que nasce, né? Quando uma criança nasce na Nigéria, quando um casal, né, de gêmeos, né, quando gêmeos nascem na Nigéria, é um sinal de que aquela família foi abençoada pela força do Criador. Então, é motivo de festa, é motivo de agradecimento. E a figura dos gêmeos é tão importante dentro da tradição iorubá que é cultuada como uma divindade. Então, os gêmeos são uma divindade, são um orixá, né? Alguns itãs vão falar que são filhos de Oyá, de Inhansã, criados por Oxum. Outros itãs vão trazer versões diferentes, mas o fato é que a força das Iabás, principalmente de Mãe Oxum, Senhora da Fertilidade, Senhora do Amor, está muito presente dentro do culto a Ibeje, né? Temos também a figura do Erê, né? O que significa essa palavra, né? Erê, que em muitos terreiros vai se confundir com Ibejada, né? Então a gente vai falar assim, hoje é festa das crianças, hoje é festa dos Erês. Mas vamos entender um pouco o que significa Erê. Erê também é uma palavra de origem iorubá que significa brincadeira, né? Brincadeira. E o Erê, na verdade, ele é um ser que vem do culto de nação, da nação Queto, sobretudo, né? Que é um ser que se manifesta no candomblé, originalmente, né? O Erê é uma manifestação de um estado infantil do orixá. Portanto, não é um ser que encarnou, não é conceitualmente um espírito,
Tá? O erê nunca encarnou. O erê é uma face do orixá que se manifesta no iniciado, no culto de nação, dentro do candomblé. O orixá, ele vem na forma de transe, no iniciado, e o erê é um aspecto, é uma face deste transe de uma forma infantil. E o erê fala, o erê conversa, o erê brinca, o erê trabalha, o erê carrega coisa, o erê come. Então o erê é essa manifestação infantil e que sobretudo brinca, afinal o nome significa brincadeira. Tá? Então é preciso entender que na origem o erê, dentro do culto de candomblé, né, uma religião de matriz africana, o erê não é uma criança. Tá? O erê não é o espírito de uma criança. O erê é um estado, uma manifestação do próprio orixá numa energia que evoca infantilidade. Tá? E na Umbanda? Quem são as crianças espirituais que se manifestam na Umbanda? São erês também? Não. Né? Na Umbanda, eu estou falando a partir da nossa compreensão, respeito outras compreensões, mas estou falando a partir da nossa visão. Né? Na Umbanda, a Ibejada, ela é uma falange, uma linha de trabalho, melhor dizendo, né, que manifesta a força das crianças espirituais, que são crianças, são espíritos, ou melhor dizendo, que já tiveram encarnação na Terra, que vivenciaram experiências na Terra. Portanto, são espíritos. A Umbanda é uma religião de espíritos, espíritos ancestrais. Esse é o diferencial da Umbanda. Na Umbanda se manifestam espíritos ancestrais, ou seja, espíritos que já encarnaram na Terra, que são os caboclos, os pretos velhos, os exus e pombagiras, os boiadeiros, os malandros e as crianças. Né? Vai ter uma literatura de Umbanda, principalmente Rubens Sarracene, Alexandre Comino, que vai dizer que as crianças, e assim como os exus mirim, nunca passaram por encarnação, seriam seres encantados, seres elementais, seres que não passaram pela encarnação. Nós discordamos dessa visão, né? Respeito, né? Se faz sentido para essa vertente de Umbanda, tudo bem, né? Mas dentro da nossa concepção não é assim. Né? Nós entendemos que as crianças espirituais também são espíritos, também são seres que passaram pela encarnação e que assumem essa forma de criança para trabalhar. Né? E como que isso é possível? Pela necessidade de evocar a criança interior, né? Porque todos nós fomos criança um dia, todo espírito já passou por essa experiência, né? De ser criança. Então, a criança espiritual, ela traz de volta essa criança que está adormecida dentro de nós e dentro de todo o espírito. Né? É um espírito de muita luz, é um espírito de muita sabedoria, mas que evoca essa força do que representa um aspecto da existência humana. Afinal, assim como o preto velho é um aspecto da existência humana que representa o velho, a criança também é um aspecto. Né? E dentro do pensamento de terreiro, que tem muita influência aí indígena e africana, o tempo é cíclico. Como assim? Nós nascemos criança, crescemos, evoluímos, caminhamos até chegar a ser velho e depois voltaremos a ser criança. Esse é um eterno ciclo das almas. Então esses dois polos, né, a criança e o velho, eles interagem muito, porque são os dois extremos da humanidade, né, desse ciclo das existências. E por isso que, geralmente, as crianças têm muita ligação com os pretos velhos e os pretos velhos têm muita ligação com as crianças, porque fazem parte aí desse grande ciclo das almas. Portanto, nós entendemos sim que as crianças espirituais são espíritos, são seres que passaram, que tiveram experiência na Terra, né, e que hoje baixam no terreiro para nos trazer a sua alegria, os seus ensinamentos, os seus conselhos, e elas aconselham brincando, né, com uma palavra, com um riso, com uma brincadeira, né? A brincadeira de criança é coisa séria, como eu disse lá no início. Né? Então esse é um aspecto importante para a gente considerar. É errado dizer então que é festa dos erês, que os erês na Umbanda? Não,
Não, né? Dentro do linguajar do cotidiano da Umbanda, isso é comum, né? Então é comum usar o termo herê para se referir também às crianças espirituais na Umbanda. Isso não é errado, né? Porque é um termo que vem do Iorubá. Eu só quis dizer que, na origem, né, o herê dentro do candomblé é uma outra coisa, né? Inclusive, como as fronteiras das religiões de matriz africana, elas são muito tênues, e a Umbanda influencia o candomblé influencia a Umbanda, e assim como a Jurema Sagrada e outras tradições, o Jari, a encantaria, o tambor de mina, o batuque, né? Existe uma influência muito grande entre elas. É possível sim que se manifestem herês no conceito original dentro da Umbanda. Eu mesmo já vi, né? Na nossa casa mesmo tem essa manifestação, né, de uma filha que é iniciada. Portanto, é possível sim que haja manifestação de herês também na sua origem, né, na sua definição original, dentro de uma gíria de Umbanda, das crianças espirituais. Tá? Então, e é possível que se manifestem seres encantados dentro da linha de Ibejada? Sim, como também em qualquer outra linha. Na linha dos caboclos, na linha dos Exus, também é possível que se manifestem seres que não passaram pela experiência encarnatória, seres não encarnantes. Mas, na definição, crianças espirituais são espíritos ancestrais que já passaram pela encarnação. Tá? Então, esse é um ponto importante, né? E por que trabalhar com a criança na Umbanda? Qual é a necessidade de se trabalhar com espíritos de criança, né? E aí a gente vai pensar o seguinte: será que o espírito de luz não deveria ser sério, não deveria ser aquela figura taciturna, circunspecta, aquele casmurro, né? Aquele espírito muito sério, que traria ali uma doutrina elevada? Essa visão, né, a gente tem que superar um pouco isso, né, de achar que todo espírito de luz ele tem que ser triste, ele tem que ser um espírito sério, um espírito com o senho franzido. Não é isso, né? O espírito de luz, o espírito iluminado, ele pode ser também alegre, ele pode ser brincalhão, ele pode trazer uma energia da esperança, da alegria, da renovação. E essa é a função da Ibejada. Ela traz essa energia da alegria, da festa, do encanto, da brincadeira, né? Que faz parte da existência humana e que a sociedade contemporânea apaga, né? Nos entristece o tempo todo. Então, mais do que necessário, é vital, é essencial trabalhar com as crianças, porque elas encantam o terreiro, elas reforçam o princípio comunitário, porque é uma festa que todo mundo gosta, que todo mundo engaja, que vai arrumar o terreiro para ficar bonito, né? Vai arrumar sacolinhas de São Cosme e São Damião. A gente vai preparar a festa das crianças. Então existe toda essa dedicação, esse espírito de festa que é muito necessário dentro do nosso tempo, né? Porque é um tempo que entristece, é um tempo que dificulta a esperança brotar. E a criança, ela é aquela sementinha que traz a esperança para nós. Então, essa experiência do encantamento, de lidar com a espontaneidade, é uma grande lição, um grande aprendizado que as crianças trazem. O afeto livre e irrestrito. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Porque o fato de ser afetivo, de ser um trabalho espontâneo, não significa que é bagunça. Tá? O trabalho da criança é um trabalho que tem muito fundamento e é preciso que o médium esteja muito bem preparado. Por quê? Porque há uma tendência ao animismo, né? Como é festa, como é brincadeira, se a pessoa não tem o preparo, ela é levada a falar aquilo que está na cabeça dela. Às vezes ela tem uma picuinha com o irmão, aí ela aproveita aquela energia da criança, da espontaneidade, da brincadeira, para desabafar uma mágoa que ela tem. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Com o animismo. Afinal, é uma linha muito espontânea, né? É uma energia muito espontânea. E na nossa sociedade, o espontâneo ele é visto como excesso, ele é visto como desvio, ele não é visto como loucura, né? Ele tem que ser tratado. Então, a criança traz isso, né? Essa energia da liberdade, da renovação, do novo,
né, daquilo que brota. Na Umbanda existe a associação, né, da linha da Ibejada, da força de Ibeje, orixá gêmeo, com dois santos, que são São Cosme e São Damião, dois santos do cristianismo. São Cosme e São Damião não são crianças, né? São santos adultos. Tá aqui a imagem deles, né? São santos adultos, são médicos, né? Que viveram há mais de 1500 anos e que cuidavam de crianças, segundo a tradição cristã, portanto tem uma ligação afetiva com as crianças. E nas umbandas de modo geral, principalmente no Rio de Janeiro, mas também em outros estados, o dia da Ibejada é celebrado no dia 27. E a gente tem o costume, que é uma tradição que surgiu no Rio de Janeiro e que se espalhou para outros estados, de distribuir doces, né? A distribuição de sacolinhas de São Cosme e Damião é uma tradição muito comum nos subúrbios cariocas, né? No Rio de Janeiro, e que se espalha para outros lugares. Em outros estados tem outra tradição, por exemplo, na Bahia tem o caruru de Cosme, que é uma comida votiva que é oferecida a Ibeje, aos herês, né, nesse dia, nos candomblés, nas umbandas, né, em Salvador, na Bahia. No Rio de Janeiro é muito mais comum oferecer os doces, né? E por que a criança espiritual na Umbanda trabalha com o doce? Trabalha com essa energia açucarada? Exatamente porque é uma força que traz muita energia, né? Que desperta o ânimo, e ela está ali simbolicamente, por meio do açúcar, adoçando a nossa vida, trazendo aquilo que falta, que é o encanto, que é a esperança, que é o doce da vida, aquela energia do mel de Oxum, né? Aquele encantamento que falta muitas vezes na nossa caminhada. Então a criança trabalha com doce por essa razão. Um outro ponto que eu queria falar é a figura de Dom, né? Quem é Dom dentro da Umbanda? É porque a gente tem inclusive cantigas que vão falar, né? Cosme Damião, ô Damião, cadê Dom? Dom tá passeando oi no cavalo de Ogum. Quem é Dom? Dom é um termo que também vem do Yorubá, que vem de Idou, que significa aquele que nasceu depois. Então, na terra Yorubá, é chamado de Idou aquela criança que nasce depois de gêmeos. Então, quando uma família tem gêmeos, se ela tiver um outro filho depois, ele vai ser chamado de Idou e também vai ser considerado sagrado. Tá? Assim como os gêmeos são sagrados, a criança que nasce depois dos gêmeos também, que é Idou. Aqui no Brasil, pela corruptela, né, da língua, tornou-se Dom, né? E, inclusive tem uma representação na imagem lá do São Cosme e São Damião. Olha como é que é uma imagem sincrética, né? Porque na origem, essa criança do meio, né, que fica ali no meio do Cosme e Damião, não tinha na Igreja Católica. Na Igreja Católica não tem essa imagem da criança no meio. Isso é uma tradição que vem aí dos cruzamentos, né? Dos cruzos, como diz lá o Luiz Antônio Simas nos seus livros, que origina essa figura do Dom, né? Que é um híbrido, vamos dizer assim, que vem da África para o Brasil e aqui aparece na imagem de Cosme e Damião, que a gente vai encontrar lá no Mercadão de Madureira, nas casas de Umbanda e Candomblé, essa imagem característica aí que tem uma criança, aí sim uma criança. Lembrando que Cosme e Damião não são crianças, tá? Embora dentro da Umbanda a gente possa ter sim a manifestação de uma criança espiritual que vai utilizar o nome de Cosminho, ou de Damião, ou de Dom, né? Crispim, Crispiniano, que também são santos, gêmeos, né? Protetor dos sapateiros, enfim. Vamos falar um pouquinho também sobre o nome das crianças, né? Que é um aspecto importante. De onde que a criança retira o seu nome? Depende, né? Cada tradição, cada casa vai trabalhar de uma forma, mas geralmente a criança, ela manifesta a energia dos reinos sagrados da natureza, da cachoeira, da cascata, dos rios, da praia, do mar, do fundo do mar, do céu, dos jardins, da pedreira, da lagoa, das matas.
Então as crianças elas vão trazer estes nomes, assim como o caboclo também traz. O nome do caboclo representa uma força espiritual, o nome do preto velho também, e com a criança não seria diferente. Então a criança que trabalha comigo, né, que é o Sebastiãozinho da beira do rio, ele tem um nome de uma criança, né, Sebastião, esse é o nome dele, é Sebastião, carinhosamente chamado de Tiãozinho, mas o nome dele é Sebastião, Sebastião da beira do rio. Então ele trabalha com a força dos rios, mas não das profundezas dos rios, do fundo dos rios, da beira do rio. É ali que ele se vincula, é ali que ele recebe as suas orações. É a mesma coisa, crianças do mar. Tem crianças do fundo do mar, tem crianças das ondas do mar, tem crianças da beira da praia, né? Mariazinha da beira da praia de onde? Da praia de rio ou da praia de mar? Isso somente a criança vai poder falar, tá? Somente a criança espiritual vai poder dizer de onde ela vem, a própria criança. Não é jogo de búzios, não é tarô, nada disso vai dizer de onde que vem uma entidade. Somente a própria entidade que pode dizer de onde que ela vem, né? Porque ela vai manifestar a sua própria força, que vai ser confirmada ali segundo a nossa tradição, e eu acho que a maior parte das casas segue isso, né? Pelo pai ou mãe de santo, pelo dirigente, né? Pelo guia-chefe do terreiro, que vai confirmar, é isso mesmo, né? Então, a criança ela pode ser da mata, da cachoeira, né? Pedrinho da cachoeira, Juquinha, Zequinha da mata, Aninha da lagoa, Poeirinha, né? Poeirinha da mata. Temos aqui em casa uma criança também que é uma criança que tem esse nome de Poeira. Enfim, existem vários grupos, né? Que vêm de diferentes reinos da natureza, né? Da mata, da pedreira, e assim trazendo a força dos diferentes orixás. As crianças também manifestam a força dos orixás, tá? Através dos seus nomes, de Oxum, de Iemanjá, de Ansan, de Nanã, né? de vários orixás, tá? Então esse é um aspecto muito importante aí da gente entender dentro do culto da criança. E por fim, né, eu queria encerrar falando sobre um Itã de Ibeje, que representa muito a força dessas crianças, que é o seguinte: é uma lenda, né, um mito iorubá, que vai dizer que Iku, a morte, ela estava levando várias pessoas antes da hora. Ela estava passando sobre a terra e fazendo uma grande devastação. Com certeza era um período de doença ou de guerras, então ela estava fazendo uma grande devastação. E Ibeje, os gêmeos, traziam seus tambores mágicos. Eles adoravam cantar e dançar. Com isso, eles encontraram uma forma de driblar a morte, tocando seus tambores. E foi o seguinte: na floresta, eles vinham tocando seus tambores, um dos gêmeos vinha tocando o tambor. A morte ficou encantada com aquele tambor e assim ali ficou intertida com o gêmeo tocando o tambor. E aí ela esqueceu de levar os outros para o seu reino. Então ela ficou ali encantada com aquele gêmeo. E ela dançou até ficar cansada. Quando ela estava muito cansada, os gêmeos trocaram de lugar. O outro, que estava ali escondido, espreitando, assumiu a frente, assumiu o tambor e continuou cantando, continuou tocando. E a morte, fascinada por aquela música, não parava de cantar, não parava de dançar. Quando ela estava muito cansada, novamente, eles trocaram. E assim ficaram trocando por muito tempo, os dois gêmeos. E a morte ficou tão extasiada ali, em êxtase, né, por conta daquela canção, que ela deixou de ceifar as vidas dos outros. No fim, ela já estava pedindo maleime, né? Já estava pedindo agô, licença, porque ela não estava aguentando mais dançar e cantar, tamanho era o fascínio que ela estava por aqueles tambores mágicos das crianças. E aí as crianças pediram o seguinte: então você vai deixar de colocar suas armadilhas aqui para levar as pessoas para o seu reino, né? De ceifar a vida antes da hora. Então é por isso que a alegria das crianças, a esperança das crianças tem esse poder de
driblar a morte, né? Por conta desse Itã, né? Dessa história mítica, né? Dessa narrativa mítica do povo Iorubá, que eu acho que tem muito ensinamento aí, né? Que nos traz muita força, muita sabedoria, que vai falar realmente da importância de Ibeje, né? Para as tradições afro-brasileiras, afro-indígenas brasileiras, como a Umbanda. Por fim, né, eu queria enfatizar exatamente um aspecto do orixá. Qual o orixá que rege a linha de trabalho das crianças na Umbanda? É Ibeje, tá? Ibeje é um orixá, que dentro do panteão da Umbanda ele está presente e é cultuado dentro da linha das crianças. Algumas Umbandas vão falar que é Oxalá, tá? E de fato, as crianças têm muita ligação sim com o pai Oxalá. Né? Algumas Umbandas vão falar da linha de santo, que é uma linha de Oxalá, em que se manifestam as crianças. Outras Umbandas vão perceber a energia de Oxumaré, próximo às crianças, talvez pela associação com o arco-íris, né? Já que as crianças trabalham com as diferentes cores, né? Enfim, existem muitas interpretações, eu respeito todas elas, quem sou eu para questionar, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: dentro da nossa compreensão, nós entendemos que qual é o orixá que rege o trabalho das crianças? Ibeje. Ibeje é um orixá. Portanto, elas têm sim ligação com o pai Oxalá? Sim. Tem ligação com outros orixás? Também. Afinal, traz energia da mata, da cachoeira, da pedreira, como eu já falei. Mas é Ibeje, um orixá, né, que toma conta do trabalho das crianças. É o orixá gêmeo, o orixá da boa sorte e da renovação. Que a energia das crianças ilumine a todos nós, nos traga luz, bênçãos e saúde. Axé, saravá e Oni beijada! Oye, aya mi oya.